Olá pessoal, dia 28 de setembro de 2017, abrimos mais uma ação e reação aqui pela sua TV Com. Lembrando que você pode acompanhar o programa de qualquer lugar do planeta, assim como o nosso amigo Mário Gil, que já me mandou um zap de manhã, ele que acompanha de Lisboa pelo www.tvcomsantos.com. E que você pode também conversar com nossos convidados, mandar dúvidas, críticas ou sugestões para o programa pelo zap 997 11 5545. Então você já pode mandar sua mensagem, 99711 5545. Mande sua mensagem, suas críticas, sugestões para o nosso programa também. Temos também o telefone do programa, né? Que é o 32. Mas o telefone do programa já vamos passar aqui. O telefone do programa, vamos passar no segundo bloco, né? Que estamos com o problema de a linha está ocupada agora no momento. Mas você pode passar um WhatsApp ou pode até mesmo ligar para o telefone celular no intervalo do programa. Hoje nós temos aqui dois advogados, um advogado e um educador físico, é o doutor Anderson Real, advogado, professor universitário, e também o educador físico Marcelo Coelho. A pauta está grande, né? Cresce a violência nas escolas. Hoje que é dia do hidrógrafo, né? É um profissional que é um geólogo que mexe com marés, com água e tal. Então, dia do hidrógrafo, parabéns a essa categoria. Baixada Santista pode ter menos policiais na temporada e existe uma preocupação dessa questão. Deck do pescador passar por obras que vão custar 1 milhão. Saúde anda na berlinda na Baixada Santista. Bandidos agridem clientes durante arrastão em pizzaria em São Vicente. Para discutir essas e outras notícias, nós temos aqui, como eu já falei, o Dr. Anderson Real e o Dr. Marcelo Coelho. Hoje, como é dia 28, é dia par, né? Então eu vou começar pelo meu lado direito, sem distinção nenhuma dos convidados. Obrigado, Marcelo Coelho, por atender o pedido e mais uma ação e reação. Filete, eu que agradeço, né? Te deixei aqui na terça-feira sozinho, sei que você ficou com saudade de mim. Então, sozinho não, fiquei com o Fernando Galotti Bonavide. Sim. Fizemos um programa do Santos aqui, né? Mas eu falei assim, eu vou lá na quinta-feira para ele não ficar com... Para passar uma semana, vai ficar muito triste, muito chateado. Obrigado, Anderson, também, prazer estar aqui com você. E mais uma edição do Ação e Reação. Anderson Real, tudo bem? Boa tarde, Filete. Eu agradeço bastante o convite. Boa tarde, Marcelo. Fico honrado em dividir a bancada com pessoas tão ilustres para falar de assuntos bem proveitosos. O Marcelo tem um carrinho pequeno, esses carrinhos pequenos chineses, que é bem pequenininho, e aí a bateria deu problema, né? Não sei se a bateria era ling-ling, né? Deu aquele probleminha e ele não conseguiu vir no programa. E hoje é o Nelsinho Rodrigues, um abraço pro Nelsinho, pra dona Dilma Rodrigues, mas o Nelsinho depois começou a namorar com aquela menina novinha, tá difícil, ele não consegue vir nos programas, ele está meio cansado, não sei porquê, né? Mas ele não consegue vir mais nos programas aqui. Então era o Nelsinho. Aí vamos chamar o Marcelo Coelho, ver se a bateria dele já foi trocada, se ele já colocou uma bateria boa, uma bateria nacional boa e tal. Porque aquela bateria chinesa parece que deu problema, né, Marcelo? Chamei o seguro para fazer a famosa transmissão de energia. E resolveu. Nada que uma transmissão de energia não resolva, né, Filete? Fez a famosa transmissão de energia e a bateria estava boa ou estava ruim? Não, estava funcionando. Não, estava ruim, teve que trocar. Teve que trocar? Mas baratinha essa bateria de 40. De 40 é baratinha. Né? Não, é tranquilo. Tranquilo, carro chinês, tá? Carro pequenininho, a bateria é barata, né? Barata, bem barata. Beleza. Anderson Real, essa questão da Baixada Santista que pode ter menos policiais na temporada, preocupa, né? Porque a gente sabe que na temporada, policiamento, turistas aqui, a região que tem 1.800.000 pessoas, tal, alguns falam um pouco mais, mas que na temporada passa para 4 milhões, né? Vem o pessoal de São Paulo, do interior, alguns estrangeiros que também descem no nosso Concais, e aí temos aquele reforço da segurança que vem de São Paulo, né? Rota e etc. E agora diz que por essa falta de verba poderemos ter menos reforço na temporada. A violência aumenta, o Estado não consegue chegar na periferia, não estamos tratando dos nossos jovens como deveríamos e, infelizmente, temos que reprimir o crime. E nessa repressão vamos ficar mais fracos na temporada. É verdade. É costumeira já, né? A população santista já está acostumada com a Operação Verão, feita pela Polícia Militar, em parceria com o Estado aqui de São Paulo. E é um desfalque muito pesado para nós aqui, principalmente
que moramos em Santos e vemos crescendo a população nessa época, às vezes dobrando, triplicando até mesmo com a chegada dos turistas. Então, eu acredito que é um desfalque bem pesado para a gente. A criminalidade, infelizmente, não dá tréguas, vai continuar num índice crescente. E a chegada desses policiais, principalmente na ronda ostensiva, irá fazer realmente muita falta aqui para a gente. Mas quem sabe, né, até a chegada realmente do verão aí, possa ser revisto, possa entrar aí um suporte financeiro um pouco mais imediato e a Operação Verão venha com tudo aí para nos proteger. Marcelo, o prefeito Mourão ficou bravo aqui, falou que nós recebemos na região 2.000 policiais e 20% a menos seria 1.600. Ou vocês trazem mais um pouco para a cidade, ou pagam a DGEM, que é Jornada Especial de Trabalho para a Polícia Militar. O prefeito da Praia Grande emenda. É uma ideia que queremos levar ao secretário de Segurança, Magno Alves Barbosa Filho, e ao governador Geraldo Alckmin. Assim, eu quero discutir os reforços para também finais de semana e feriados prolongados, não só em épocas de final do ano. Somos uma região turística e temos que ter essa segurança. E também, já segundo o secretário, o capitão André Bonifácio, da Escola Superior de Soldados, os alunos não teriam uma segunda fase de formação, ou seja, os alunos da escola de base não está tendo a segunda fase, que é o trabalho nas ruas, não vai dar tempo. Então, vamos ter menos formação de policiais e, por isso, nós vamos ter menos demanda para Santos, Cubatão, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Peruíbe, Itaém, Mongaguá, as regiões aqui da Baixada Santista. Frete, a gente fala muito, né, do sentimento do povo aqui. Eu gosto muito de tentar transmitir esse sentimento de... Eu queria perguntar para o Anderson como é que ele viu, né, essa situação, porque assim, a gente não tem reforço da Polícia Militar, mas a gente ganhou um reforço, né? Não sei se vocês viram agora nas mídias sociais, passou em todos os locais, mandaram no WhatsApp, grupo do WhatsApp, a situação daquele assalto em São Vicente. Então a gente tem um reforço hoje, né? Que é o próprio crime organizado. Nós temos aqui, se ela quiser passar daqui a pouco, aquele vídeo, não, o segundo vídeo, você tem? Não, o vídeo onde o próprio crime organizado pune aqueles. Você chegou a ver isso ou não, Filete? Não cheguei. Infelizmente não tem como passar aqui, se alguém tiver, eu tô com o vídeo aqui. Ou seja, o próprio crime organizado puniu aqueles que fizeram aquilo ali. Então a gente tem um reforçozinho, só que é do outro lado, né? Como é que você vê essa situação hoje, Anderson? Porque já não é nem mais a população fazendo justiça, né? É uma milícia, não? É um intermediário, eles mesmos se defendendo deles mesmos. O que você acha dessa situação? Porque o povo já não entende mais nada, né? Você vê, a polícia não vai mandar reforço. O crime organizado está punindo aqueles que realmente fizeram uma coisa ruim. O que você acha dessa situação? Como é que o povo, né? Como é que a população deve se portar? Porque assim, uns falam, não, você não pode denunciar. Não, liga no 181, denuncia. Não. Quer dizer, é a mesma situação, a gente fica numa situação, né, Filete, que não sabe o que fazer. Aí, não. Mas a mulher que filmou vai ser punida também. Quer dizer, a gente já não sabe mais quem é quem. Não vai mandar, o governo do estado não vai mandar reforço. Mas também, onde é que está a população nesse meio? Já não sabe mais o que fazer, nem mais para onde olha. Verdade. E não só a atitude, infelizmente, da Prefeitura Municipal de São Vicente, que ao invés de pedir reforço à Polícia Militar para combater a criminalidade naquele local, não. A primeira atitude que foi feita foi o fechamento daquela unidade de saúde, prejudicando ainda mais o povo de São Vicente aí para atendimento. Em relação ao crime organizado, nós temos que... Existem vários escalões, né? Então, quando ocorreu aquela filmagem, e aí logo após a Polícia Militar tentou de alguma forma intervir em tudo aquilo que estava acontecendo, os próprios bandidos, vamos colocar assim, num escalão um pouco maior, começaram a reprimir aqueles que fizeram aquelas ações pelo fato de que chamou a atenção da própria polícia, e o bandido não vai querer que a polícia fique ali no seu quintal atrapalhando os seus negócios.
Então, essa justiça com as próprias mãos, realizada pelos próprios bandidos, tem também esse fundo para que ali seja uma área que a polícia não venha muito, não haja muita fiscalização e que eles possam agir livremente. Sim, mas essa reforma, né, essa reforma no judiciário, enfim, o que todo mundo pede, uns pedem o porte de arma, outros pedem uma punição maior, é isso que a população está esperando. Já faz um tempo, é isso que a população está esperando. E isso não acontece. Você não acha que esse tipo de ação, tanto do crime organizado, como das pessoas que às vezes punha, e às vezes acontece como aconteceu no Guarujá, que teve um linchamento, que não, enfim, lógico, isso, você não acha que isso vai acontecer mais e mais e mais? A própria países da América do Sul, como a Colômbia, né, que sentiram uma dificuldade, e hoje a própria Farc hoje tem um partido que vai concorrer à presidência da República daquele país. Você não acha que isso não tende a aumentar? Com certeza. Aqui no Brasil nós já vemos isso, né? Alguns partidos aí até mascarados, né? Com alguns integrantes que não são tão idôneos assim, né? Mas onde há a falta do Estado, o crime organizado tende a assumir. E quando ainda, mesmo assim, onde há o Estado, quando não é organizado, não só o crime organizado, mas as milícias, um problema recorrente no Rio de Janeiro, que aqui na Baixada também nós temos, não tão escancarado, mas temos sim. Então, todos esses problemas, que é a falta do Estado, e aí nós vemos a falta de policiamento, sempre baixando a guarda para os bandidos, realmente acabam tornando um caos, assim por dizer, na nossa população, que não tem nada a ver com isso, que todos nós pagamos os nossos impostos, não vemos essa redução de impostos nos nossos bolsos, mas vemos o corte de investimento para aquilo que nós tanto necessita, que é a segurança. No programa de ontem, uma telespectadora, ela questionou aqui o secretário o secretário de Cultura adjunto de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, não que a culpa fosse dele, sobre essa questão do secretário de Saúde, né? E ela falava que o secretário de Saúde parecia que estava mandando mais que o prefeito e que o secretário de Saúde esqueceu, né? Segundo a telespectadora, que fez uma pergunta até bem pertinente, né? Ela perguntou se o secretário de Saúde, ao fechar os postos, ele achou que as pessoas não iam ficar doentes naqueles 3 dias. E ela perguntou também se a segurança pública era responsabilidade de quem? Do prefeito municipal que colocou o de secretário de saúde ou do governador de estado, que também era do partido coligado ao prefeito, ou do vice-governador, que por sinal, segundo ela, é parente do prefeito de São Vicente. Então, que ele, como se fosse assim, olha, eu sou da saúde, estou fechando aqui porque não tem condição de trabalho. Não, o certo o que seria na opinião dela? O prefeito montar o gabinete dele ali e falar, nós vamos por segurança, vamos começar aberto e vamos começar a vigiar essa área da Vila Margarida, para que de uma certa maneira mostrasse força do poder público. Claro. Segundo ela, o secretário, também o Paulo Costa, muito inteligente, falou, mas realmente estava tendo muito conflito ali, de repente um paciente podia acontecer alguma coisa, o secretário ia ser criticado, de repente algum médico podia ter um carro estragado, alguma coisa, então ele achou melhor fechar. Mas essa questão também é uma questão que preocupa muito, né? Porque a saúde já não está numa fase boa no nosso país, né? Ainda mais a saúde pública. E de repente você fechar um equipamento por causa de assaltos e tal, e logicamente depois de 2, 3 dias, agora já tem um reforço da Guarda Municipal, já tem polícia no local, já reabriu tudo. Que poderia ter sido feito antes. Sim, talvez o secretário, naquela de chamar a atenção, falar, eu vou fechar tudo para chamar a atenção das autoridades e melhorar o local. Talvez possa ser essa a intenção do secretário também, né? Então mas eu fui questionado, teve uma pergunta no programa de ontem da telespectadora questionando se o correto era fechar ou o correto era trabalhar naquela região e trabalhar com aquelas crianças também, para que o Estado chegasse mais lá e elas não saíssem para a bandidagem. Eu acredito que um equívoco vertiginoso fechar uma unidade, eu acredito que é entregar aos bandidos daquela área, dizer, olha, vocês venceram. Ficou 3 dias, salvo engano, 3 dias fechado a unidade, a população que tanto precisa, já é um local realmente que conhecido pela segurança pública
em geral. E eu acredito que a gente não pode entregar os pontos assim tão fáceis, com uma atitude, do meu ponto de vista, lamentável, um erro vertiginoso de fechamento. Esse foi o assalto, vídeo, né? Esse foi o Esse assalto, foi o né? assalto. E ainda punir quem filmou, né? Quem puniu quem filmou? A pessoa que está filmando recebeu aí Ameaças. ameaças. Ameaça de quem? Dos meliantes ou ameaça da prefeitura? De várias pessoas. Mas de poder público também? Também. Que não deveria ter sido divulgado. Aí o senhorzinho de 71 anos, né? Pessoal, ele foi roubado, um só com arma, e o rapaz pega o carro, acelera e deixa o carro dele. Na entrevista que foi feita com ele falou que ele pensou ali o mundo dele acabou, né? Porque ele estava vindo de Guarujá até Mongaguá. Ele ficou sem o carro, sem o relógio, sem o celular, sem carteira. Quer dizer, uma condição muito ruim ali, né? Na Vila Margarida e tal. E você veja que o poder público também, às vezes, ele tem que se encorajar, né? Porque você vê, eram todos, a maioria menor e só um armado. Quer dizer, não era rifles, metralhadoras e tal. É um crime, assim, chocante, porque colocaram o revólver na cabeça da pessoa e tal. A gente tem que também mudar a legislação, na minha opinião. Você vê que nos Estados Unidos... Que você não sabe nem se era um revólver de verdade, né? Isso. Assusta. Você nos Estados Unidos, se você furtar, o carro estiver parado, você furtar, quebrar um vidro do carro e roubar alguma coisa, você pega uma pena aí 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Mas se você apontar uma arma para uma pessoa, em alguns estados, o simples fato de você apontar uma arma é 10 anos de cadeia. Entendeu? Então, você vê, o cara apontou uma arma à pessoa, poderia ter levado a uma morte, poderia ser um latrocínio ali. Então, esse cara já tinha que cuidar. Se apontar uma para a polícia, 20 anos. E mesma coisa a polícia. A polícia, se fizer um ato errado, a pena também é dobrada. Se a polícia, esse policial militar que matou aquele jovem que praticava hóquei, mas a pena para isso é 14 anos, para você é 28. Porque você é um agente público, você pode andar armado, é o dobro. A sua pena não. E assim como quem atira em polícia também tem a penalidade dobrada. Porque do jeito que está, o cara é menor, não acontece nada com ele. Nos países do primeiro mundo... Foi solto no dia seguinte, se não me engano. Quem? O menino, os 2 rapazes, né? Porque eles foram entregues à polícia. Mas não foi para a Fundação Casa, não? Não, acredito que não, porque não tinham provas, porque aquele vídeo não sei o quê. Eu não acompanhei também exatamente como aconteceu, mas eles foram presos. Eles foram presos e soltos no dia seguinte, ou no mesmo dia, ou... Eles foram presos, os 2 meninos. Você acha que um marmanjo desse, Anderson, não sabe o que está fazendo? Ele tinha que ser julgado com as mesmas regras de um adulto. Aí passamos pela maioridade penal, toda essa questão de punibilidade que aqui no Brasil nós temos aí a questão do ato infracional, né? Um menor de 18 anos, ele não pratica crime, ele pratica um ato infracional cuja a previsibilidade das penas é diferente da prática de um maior. Mas eu acredito que no Brasil o grande problema não está em si na previsão legal, nas leis, e sim na aplicabilidade dessas leis. Nós temos várias leis já de monte para aplicar em diversas condutas criminais, porém a efetividade dessas penas é que não é efetiva. Digamos, a pessoa é condenada a uma pena de 1 ano, não vai para a cadeia, não vai cumprir essa pena encarcerada. Ela tem vários benefícios, vai cumprir em regime aberto e tal, diferentemente dos Estados Unidos. A pessoa é condenada a 3 meses, ela fica 3 meses detida lá numa penitenciária. Então, aqui no Brasil, nós temos essa diferenciação que acaba dando a insegurança à população de que no Brasil o direito criminal não é punível, não chega à população. Então, todas essas questões, elas não diferem realmente da criação de leis, muitas leis sendo criadas e poucas efetividade. Tem que fazer sim a presença do Estado, a presença da Polícia Militar, a Polícia Civil, que é sucateada, que é o setor de investigações aqui desses crimes que ocorrem. Para se ter uma ideia, mais de 90% dos inquéritos são insolúveis, por falta de material, por falta de pessoal da Polícia Civil. Então, a Polícia Militar que faz esse patrulhamento ostensivo, o Estado acaba investindo um pouco mais. Porém, obviamente, fica insuficiente. Bandidos agridem clientes durante arrastão em pizzaria em São Vicente. Criminosos armados invadiram a pizzaria em São Vicente e fizeram 15 clientes de refém, entre elas crianças, idosos, além de funcionários. Roubaram bens pessoais das pessoas, celulares,
e o caixa do estabelecimento foi esvaziado. As câmeras de monitoramento registraram a ação. Imagens mostraram 4 homens encapuzados com bonés que entraram no estabelecimento localizado na Capitão Mora Aguiar, no bairro do Parque Bitaru, né? Perto ali do Bombeiro. Nesta terça-feira, dia 26, né? Terça-feira agora. Quer dizer, você não pode nem mais comer pizza sossegado, que põe um arrastão, leva tudo. Leva o dinheiro do caixa, leva os pertences de quem está comendo, né? Filete, eu falei aqui semana passada, tive até um programa com o Marcelo também, conversei com o Marcelo do Garagem, Caiçara. O Marcelo do Garagem Caiçara está vendo o programa aqui. Tá. E a gente conversou e brincou bastante com o que eu falei da semana passada, né? Hoje ninguém quer levar 1 quilo de cocaína para a Indonésia, né? Agora assaltar a pizzaria daquele trabalhador ali, tudo eles querem fazer. Então, voltando ao que o Anderson falou, a aplicação das leis e dessas punições é que deixa o país nessa impunidade sem tamanho. Ou seja, o cara vai entrar lá e vai roubar. E se acontecer alguma coisa, ele vai pegar 2, 3 meses de cadeia, vai pegar um advogado bom e vai resolver o problema dele. Ninguém quer ir para a Indonésia, porque lá põe no paredão de fuzilamento e mata. No paredão e mata. E eu não estou falando para o cara que rouba também, o cara que rouba a pizzaria, não. Eu estou falando para aquele cara que põe 51 milhões de reais num apartamento. Eu estou falando para o cara que comprou todos os frigoríficos do mundo, os maiores frigoríficos do mundo. O dinheiro nosso, o dinheiro... Esse país não tem punição. Vagabundo não é punido. E o único que é punido nesse país é o trabalhador. Esse é o que mais tem mais punição, é o que trabalha, é o que paga os impostos, é aquele que não consegue pagar uma conta, o nome dele fica pendurado, e aí ele não consegue fazer um novo crédito, porque o nome está lá com R$100, o nome dele está pendurado no Serasa. Ele não consegue abrir um crediário para comprar mais 150, mas o cara consegue enfiar 51 milhões dentro de um apartamento, o outro pega o revólver, entra na pizzaria e rouba o teu dia lá, a tua férias, né? O dia que... Então, assim, isso precisa começar a mudar. Isso precisa começar a mudar. Por onde nós vamos começar? Pelas leis? Não, pelas leis a gente já viu o que nós temos, né? Não é isso, né? Como é que a gente pode fazer para iniciar essa mudança, né? É complicado. Eu acredito que, como eu falei anteriormente, o problema do Brasil não são as leis, que já existem, já foram criadas, tem inúmeras leis, inúmeros tipos penais, então o grande problema não é esse. A defasagem realmente é colocar em prática aquilo que está previsto na lei. Então o Estado acaba não dando guarida a essa aplicabilidade, não faz investimento como deveria. Para se ter uma ideia, o Judiciário recentemente iniciou uma mudança de entendimento que a partir da condenação de segunda instância já poderia fazer o cumprimento dessa pena. Quantos presídios foram criados para dar guarida a esses condenados em segunda instância? Nenhum. Então hoje, que nós temos uma superlotação de 3 vezes a maior da população carcerária, obviamente que no mínimo, vamos falar que isso vai dobrar com esse cumprimento dessas condenações de segunda instância. Nenhuma vaga a mais foi criada. Então veja, isso é só um exemplo da falha do Estado que pode ocasionar em toda a nossa sociedade. Então, o grande problema de falta de investimentos, seja na segurança pública, seja na população carcerária, em forma de cumprimento das leis, o próprio Estado acaba falhando nas leis que ele mesmo cria. Estatística alta na Baixada Santista. Santos registra 2 casos de sífilis por dia, né? Então o pessoal parece que esqueceu da AIDS, das DSTs, não está se cuidando e Santos registra 2 casos de sífilis por dia. Haja Bezetacil, hein, Marcelo? O pessoal esqueceu, né? Esqueceu, fizeram uma campanha muito grande, mas com os preservativos e tudo, mas o que aconteceu é que, entre aspas, acharam a cura, né? Acharam a cura. Então, hoje o cara morre de câncer em 2 meses, mas não morre de AIDS em 20 anos com a doença. Mas esqueceram-se também que existem todas as outras doenças que são transmitidas através
da relação sexual. É triste, né? Será que está faltando preservativo nos postos? Eu acredito que não. Eu acho que é realmente falta de entendimento de que o negócio é sério. Fora que você pode também adquirir uma AIDS dentro desse meio. E eu acho que o que precisa fazer é uma nova campanha. Refazer a campanha, como foi feita no início do início da AIDS e tudo, e refazer a campanha e colocar informação para essas pessoas. Sim, lembrando que a sífilis ela é assintomática no começo, né? Às vezes apenas uma feridinha na região do genital, e depois tem a fase secundária, a terciária é a fase nervosa, uma fase mais difícil, que atinge o sistema nervoso central. Anderson, essa questão das DSTs que voltaram aí. Falta, acho que uma política aí voltada um pouco para a saúde, né? Para o uso de preservativos. Eu estava vendo até na TV hoje uma pessoa falando sobre isso, dando entrevista, dizendo que nos postos de saúde tem à disposição diversas camisinhas, à vontade, e não só para os homens, mas para as mulheres também, né? Tem a camisinha feminina, que também gratuitamente são distribuídas nos postos de saúde. Então é uma questão que merece uma atenção especial, realmente, não só dos governos, mas principalmente da população em geral, que está aí tendo relações sexuais sem proteção. Que é a mais prejudicada com isso, né? Com certeza. Talvez uma educação, né? Uma orientação sexual aí um pouco mais profícua. Diminuir o álcool também, acho que resolve um pouco. O quê? Diminuir o álcool também resolve um pouco. Independência da Catalunha. A Catalunha quer ficar independente, a região de Barcelona, a região lá da Espanha quer ficar independente. E esse domingo vai ter um plebiscito lá. A população decidirá se quer ou não quer a independência da Catalunha, né? Na Espanha. O País Basco meio que desistiu, né? A extinção do ETA, já tem políticos na Espanha que vieram do ETA. Agora essa nova dissidência aí. Acho que ali é tudo uma coisa só, né, Filete? A Catalunha os catalãos, eles brigam pela língua e tudo, e falam catalão naquela região toda. Já foi para Barcelona? Já, Que se eles não quiserem que tu entenda, tem 2 dialetos lá. Tem o jornal Marca sai lá em espanhol, que você entende, e sai em catalão, que você não entende nada. Você pega um táxi lá, se ele não quiser que você entenda, ele fala em catalão. Vai ser 2 dialetos, que é o catalão e o espanhol, não é isso? Sim, inclusive agora dia 8 de outubro vai ter um evento em Lleida, que eu tive lá 2 anos atrás, que é perto de 150 quilômetros de Barcelona, onde o primeiro brasileiro da descida das escadas de Santos, ele tem a vaga para esse evento lá, que foi o primeiro brasileiro, foi o Wallace Miranda. Pegou o primeiro lugar, não? Ele foi segundo aqui em Santos. Primeiro dos brasileiros. Primeiro brasileiro aqui em Santos. Inclusive o primeiro foi um espanhol. Foi o espanhol que ganhou lá e veio. Quando ele ganha lá, ele também tem a vaga aqui. E o primeiro brasileiro tem a vaga lá. Só que o espanhol ganhou lá e ganhou aqui. E o Wallace é que está indo para lá. Eu queria mandar um abraço até para a Vera, para o Pepe. Quando vai ser esse evento? Vai ser agora dia 8 de outubro. Na Catalunha. Na Catalunha, em Lleida, uma cidade 150 quilômetros, acho que 150 quilômetros de Barcelona. Que tem aquela rivalidade, né, Anderson? O cara que mora na Catalunha, ele acha que não é espanhol, e que como é uma região rica no turismo, né? As pessoas vão lá andar nas Ramblas, vão lá nas praias de Barcelona, nas baladas, enfim. Como as pessoas vão lá, e tem muito turismo naquela região, eles sobrevivem de uma certa maneira muito bem, né? Com certeza. Eles querem separar do resto da Espanha. Então, movimentos que já persistem há anos, né? Um fato que aconteceu agora foi o terrorismo lá, né? Sim. Que aquele cara pegou o carro e na Rambla e entrou pelo aquele mini shopping ali que tem na Rambla e causou realmente um alvoroço num lugar totalmente tranquilo, né? Você fala, Barcelona é totalmente tranquilo, né? E o cara foi lá e pegou Dizem que extremista desse, um maluco, né? Um brincalhão falou que tem que seguir o Neymar. Quando o Neymar estava em Barcelona, não acontecia nada. Mas aconteceu em Paris. O Neymar foi para Paris e aconteceu em Barcelona. Não é isso? Então diz que tem que seguir o Neymar, que onde está o Neymar tem paz. Triste coincidência, né? Mas... O Cavani que diga, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal, será realizada uma única apresentação em Santos do show Encantos de Elis, protagonizados pelas cantoras Nádia Soares e Rafaela Laranja. Com músicos da nossa região, o show traz no repertório canções que marcaram a carreira da grande intérprete Elis Regina. Encantos de Elis, sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nesta quinta-feira, dia do hidrógrafo, dia 28 de setembro de 2017, com o advogado Anderson Real e também o educador físico Marcelo Coelho. Muitas perguntas, teoria Vilas Boas. A unidade de ação, os conselhos de segurança e os crimes universitários da OAB, a unidade de ação, os conselhos de segurança, os crimes universitários da OAB, do poder público, do executivo e do legislativo, não é crimes aqui. A unidade de ação, os conselhos de segurança, os universitários, o pessoal da OAB, poder público, executivo, legislativo, para cobrar do governo do estado a solução do problema. Cadê? É sobre o problema da violência, Sim. que o João está falando. Então. Na verdade, tem até os CONSEGs aqui, né, que foram criados, o Conselho de Segurança aqui da municipalidade, tem a participação de diversos órgãos de classe, inclusive da OAB. Mas eu quero falar uma coisa do CONSEG, se você me permite interromper. Claro. É maravilhoso, eu já tive uma reunião, mas 5 da tarde, quem que pode ir? A pessoa do poder público, Marcelo Coelho é chefe de uma sessão, eu estou lá, Marcelo, dá para você me dispensar que eu quero ir na região do CONSEG? Tá bom, filete. Chega o guarda municipal, fala para o seu superior, eu queria lá, libero você. Tal. Mas a dona de casa que trabalha, que está fazendo o jantar, a professora, o médico veterinário, o lixeiro, o advogado, o educador físico, eles podem, na sua maioria, estar 5 horas da tarde numa reunião? Talvez o horário não seja o mais apropriado, né? Que talvez o mais interessante é a participação da população, que esse horário realmente fica inviável. É como nas câmaras, você não tem nada a ver com isso, como nas câmaras. Claro. Vamos discutir as fezes dos cachorros nas ruas, vamos discutir a poluição das praias, vamos discutir o clima, vamos discutir tal. 11 horas da manhã, 3 da tarde. Não tem agenda, beleza. Mas vai dar um prêmio, 8 horas da noite. O nosso ex-secretário de Segurança, ministro da Segurança, hoje no STF, o Alexandre de Moraes, ele recebeu o prêmio aqui. Não estou discutindo, ele é um cara culto, tem livros publicados, 8 horas da noite. E você tem uma reunião às 3 da tarde. É isso que não dá para entender. Agenda tem, né? Mas é que às vezes a agenda é festiva, eu acho que precisa também ter as festas, as homenagens, não sou radical contra, mas temos que enquadrar essas reuniões importantes da cidade num horário que dê para as pessoas participarem, né? Exatamente. Eu acho que a escolha do horário, ela deve ser feita inicialmente àquela população da melhor forma possível que ela possa efetivamente participar. Então, com um horário que seja mais viável para que todos participem, para que todos dêem a sua opinião, fale dos problemas e até mesmo de soluções. Então, eu acredito que talvez o horário das reuniões consegue, que é 17 horas, tal, não é o horário mais acertado. Talvez às 19 horas, que seria uma participação mais maciça, com a finalidade de tentar solucionar aqueles problemas que estão ali cerca da sociedade. Ou não, talvez, né? Ou não, mas aí prova que a população não estaria interessada, não estaria tal, mas faz 5 horas, aí você não consegue medir esse pulso, né? Não consegue esse pulso. Mas qual a solução? Você acha que o Uriel, que é o nosso 22º vereador sem salário aqui, está sempre batalhando e tal, você acha que qual a solução? Cobrar do governo a solução para a segurança? Então, eu acredito que a iniciativa da criação dos CONSEGs é uma boa iniciativa. Tem um bom viés, porque é uma participação mais efetiva da sociedade, mais próxima da sociedade. Porém, eu acredito que realmente tem que dar um pouco a participação da população, um conhecimento maior, uma divulgação do que vem a ser, para que serve, que eu acredito que a população tem a necessidade realmente de participar.
e colocar ali à mesa as suas críticas, sugestões, e que podem ali sair uma solução para aquele impasse que envolve aqueles bairros que estão ali abrangidos pelo Conseg. Marcelo. Inclusive, não só o horário, né? Quando o assunto for pertinente a uma área da cidade, o local. Para que também não haja deslocamento, porque você que chega às 7 horas, 8 horas, às vezes tem gente que chega às 9 horas do trabalho e imagina, vai pegar um ônibus, vai pegar uma condução para se locomover até X lugar, que às vezes não tem nada a ver, tem que voltar, vai voltar 11 horas da noite para acordar 5 horas da manhã no outro dia. Não só o horário, mas acho que o local também tem que ser bem escolhido quando for pertinente a X área. Sim. Nós tivemos um caso que chocou muito no Carrefour essa semana, que uma menina de 5 anos estava fazendo compra com a mãe, e a mãe escolhia legumes e a menina foi para o outro lado do corredor, passeando, e aí um meliante chegou lá e começou a conversar com a menina, e colocou a mão no órgão genital dela, tal, e ela voltou para a mãe correndo e contou aquele fato. A mãe, com uma visão assim surpreendente, chamou o segurança, apreenderam ele, viram realmente, nós temos as imagens, mas a gente decidiu não passar, vimos as imagens, né, viram as imagens e já chamaram a polícia, ele foi preso, né. Então essa questão da pedofilia também cresce no Brasil, né, uma coisa no mundo, né. É uma crescente que talvez até com monitoramento eletrônico, venha mais a público mostrando as imagens, mas é um problema crescente, principalmente contra crianças, que todos nós temos que ficar de olho, bem atentos, não deixar a criança aí, em alguns momentos, por mais que o lugar não ofereça qualquer tipo de risco, mas realmente nós vemos que esse tipo de pessoas que acabam abusando estão em todas as partes. Então, felizmente, né? Felizmente nesse caso. Supermercado, acho que foi o Carrefour lá em São Vicente. Já está mais ou menos tudo resolvido, né? Quer dizer, resolveu. Só que, segundo a Lucélia, o trauma para essa criança é um trauma. Ela está mandando um abraço para a Lucélia aqui. O trauma para essa criança é um trauma que vai ser muito difícil dela perder esse trauma, criança de 5 anos, né? Filete, isso aí é um verme, né? Isso aí é um verme. Isso aí tem que botar na cadeia e não matar, porque morte para esse vagabundo é descanso. Tem que botar numa cadeia e botar o cara lá 20 anos. 20 anos. Mas sabe o que vai acontecer com ele? Não tem jeito. Com um bom advogado, né, Anderson? Esses advogados também, viu, bicho? Eles resolvem umas coisas, mas... Vamos falar que ele tem problema mental. Vamos botar numa clínica, vamos botar... Mas isso é verme, isso é a escória da humanidade. Isso tinha que botar numa cadeia, botar 20 anos e deixar o cara lá guardado. Queria mandar um abraço para o Passarinho, que fiz o programa aqui com ele, com o pessoal do programa também, e para os nossos funcionários aqui, né? Para Amanda, para Gisele, para Vitória, para o Reale, para Cris, para Thaís, para Daiane, para Gisele e para a nossa dona Joana, dona do café mais gostoso aqui da Baixada Santista, a dona Joana que faz o café todos os dias aqui para os convidados do Oração e Reação, né? Também mandar um abraço para o Passarinho, né, que nós tivemos, e para toda a sua equipe, para o Paulo Alberto, que está se recuperando, Paulo Alberto, capitão, né, que está se recuperando, estive agora há pouco no programa falando de esportes, e ontem o Cruzeiro venceu o Flamengo, né, nos tiros livres na região dos pênaltis, viu, Marcelo? Você que é educador físico sabe que não é pênalti, pênalti é quando é marcado. Ali o jogo acabou empatado, 0-0, como no Maracanã tinha empatado 0-0, tivemos tiros livres na região do pênalti, onde o ex-jogador Diego do Flamengo perdeu a penalidade e o Cruzeiro se sagrou campeão com uma atuação maravilhosa do Fábio, do goleiro Fábio nos pênaltis e tal. E o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e o Flamengo pegou o vice-campeonato. Por falar de segurança, tiro livre no Rio de Janeiro tá fácil, né? Tá fácil. Tiro livre para todo lado, né, Fred? Tiro livre no futebol, na rua. Você tem time, Anderson? Tenho. Que time? Sou corintiano. Mas eu sou mais voltado pro tênis. Eu gosto mais do tênis do futebol. O Agassi fez um jogo com o Nadal, não é isso? Fez jogo de exibição. Jogo de exibição, bacana, né? 2 tenistas aí de forma mundial. Mandar um abraço pro Rick Santos, também está vendo o programa, Cláudio Mussi, da 91.7, que estão vendo o programa aqui, como sempre. E o Santos que pega o Palmeiras, ou seja,
O Santos vai a São Paulo, no Allianz Parque, enfrentar o Palmeiras nesse sábado, às 19 horas. Né? Nós estamos com... O STF definiu sobre religião nas escolas públicas. Ele diz que o Brasil vai ter o único credo de ensino religioso, mas que não podemos discriminar as fés das minorias. Marcelo, essa questão aí do STF falou que nós vamos ter ensino religioso único, mas que não podemos discriminar as religiões menores no país. Eu acho que, Fred, eu acho que a escolha, né? Normalmente a escolha da religião vem da família, né? Normalmente vem da família. Claro que depois você tem a sua escolha, enfim, a hora que você atinge a sua idade, que você pode, que você tem esse discernimento e entendimento das coisas, você acaba escolhendo o que te faz melhor. Mas eu acho que tem que existir em todas as escolas particulares, para que você tenha realmente uma ligação com Deus, porque acho que é isso que está faltando um pouco nesse país, né? E eu acho que é isso. Eu acho que tem que realmente ter um ensino religioso dentro das escolas. Está faltando Deus nas pessoas, e independente da sua religião. Anderson, essa questão aí da ensino religioso nas escolas públicas, tá? Você que é professor universitário, né? Você tem alguma definição para isso? Foi importante ressaltar que foi uma disputa bem acirrada no STF, né? Foi 6-5 a votação. Os próprios ministros acabaram ali um tendo uma opinião contrária à do outro. Então foi um placar bem apertado. Os mais radicais queriam o quê? A continuidade do catolicismo. No nosso país, o catolicismo impera. Porém, a liberdade do credo, de qualquer tipo de religião, eu tenho uma visão bem humanística em relação à religião e acredito que a religião, independentemente de qualquer que seja, ela deve fazer bem para o indivíduo. O indivíduo se sente bem naquela religião, ele a segue. Agora, impor um segmento de uma religião, seja ele no ensino educacional ou não, isso que eu acho que não pode ser feito. O STF também decidiu dessa forma, agradando a maioria, obviamente, né, a maioria dos católicos, que é o nosso povo aqui, mas a gente não pode menosprezar nenhum tipo de religião e outras religiões que acabam agregando outras pessoas, como disse bem o Marcelo, né, que acaba vindo dos próprios pais, dos próprios parentes, o primeiro contato com a religião do jovem, né? Então, a escola talvez tenha aí um papel, né, não de formar a religião do indivíduo, mas ao menos direcionar o melhor que lhe convém. O Milton está parabenizando o programa, manda um abraço para você, Anderson Real, e também para o Marcelo Coelho, e fala que ele achou um absurdo ter menos policiais da Baixada na temporada, que ele acha que nós temos que ter mais policiais, porque a região vem crescendo e nós vamos ter mais problemas nessa temporada. Então ele concorda com o Mourão que tem que apertar o governo do estado. Tem que apertar e descer, porque nós temos um volume muito grande de pessoas aqui. Esse policiamento ele devia ser contínuo, né? Até da forma que estão acontecendo as coisas aqui na Baixada, mas na temporada é impossível reduzir, até porque na temporada já não é suficiente, né? Mesmo quando eles descem com uma quantidade maior, já não é suficiente. Diminuir, então, estamos entregues às baratas. Vai haver uma enorme quantidade de turista, mas junto com o turista também vem as pessoas que vêm praticar crimes aqui, né? Então, não só turistas que irá aumentar a população. O Alcindo manda um abraço para todos aqui. Prisão perpétua para esse rapaz aí que mexeu com a menina de 5 anos. E viva o Bolsonaro 2018. Um abraço para o Alcindo, né? Aqui a gente registra a opinião dos nossos telespectadores, né? A Elma está mandando um abraço para vocês aqui, né? E também o nosso amigo Ricardo pergunta, né? Filete, você achou que o pênalti de Cruzeiro foi errado? Eu vi o jogo, vi os comentários, acho que não bateu 2 vezes na bola, bateu uma vez só. Acho que o juiz arbitrou muito bem esse jogo. Você viu o jogo, Marcelo? Não vi, Filete. Você viu, Anderson? Vi. Então, acho que o juiz foi impecável nesse jogo, ele não teve um erro, né?
inclusive numa penalidade que o Guerreiro reclamou, ele não reclamou, ele não deu pênalti, realmente não foi pênalti. A gente hoje tem auxílio das câmeras em casa, no sofá, né, comendo aquela pizza, a gente tem aquela facilidade de opinar, mas eu achei que a atuação do árbitro foi perfeita. Não, com certeza, é um bom árbitro. Obviamente que o árbitro está passível de erro, como você bem disse, nós estamos em casa ali, vendo o replay, e o árbitro tem que decidir exatamente no primeiro lance. Então é uma decisão difícil também, mas eu acredito que foi muito bom o jogo, foi pena que não teve gols, mas... Lembrando que o Flamengo do meu amigo Moisés Fernandes, do Rogério Santos também, que é secretário de governo, ele foi ajudado aqui na Vila Belmiro, onde o juiz deixou de marcar um pênalti claro. O juiz marcou um pênalti claro e depois de 7 minutos ele reverteu, né? Onde o Santos passaria pelo Flamengo num jogo que o Santos jogou muito bem, ganhou de 4-2, mas o 5-2 era o importante. E ele não deu um pênalti claro, e ainda não deu nem a falta, nem a penalidade, ainda reverteu depois de 7 minutos, jogo paralisado, aquela confusão toda, né, Marcelo? Acabei também não vendo o jogo, né? Eu não sou o as do futebol, né? Meu negócio tem borracha e anda com 2 rodas. Mas acabei não vendo o jogo, sinceramente acabei não vendo. O William pergunta para vocês o que vocês acham da violência nas estradas da Baixada Santista. Ele diz que paga o pedágio mais caro do Brasil, tem uma estrada boa quando ele vai pela Imigrantes, mas a violência está demais. William, São Vicente. William, eu também acredito que, não só em São Vicente, né, mas a própria Imigrantes, aqui o contorno da Anchieta, onde houve crescente comunidades ali em volta da estrada, isso realmente aumentou a criminalidade e acabou, todos nós que vivemos, subimos a serra aqui, descemos, fazemos esse trajeto várias vezes, acabamos percebendo o enorme, né, crescimento desse tipo de crime. Eu acredito que talvez aí há um pouco mais de efetividade da polícia fazendo uma ronda mais ostensiva em alguns locais e principalmente a colocação de câmeras de vigilância para o imediato socorro àquela pessoa que está sofrendo algum tipo de violência. Marcelo, essa questão da violência nas estradas preocupa muito, né? Outro dia, no final de semana, um carro foi alvejado, tendo morte de um dos seus passageiros, e no outro dia, e depois de menos que 24 horas, outro carro foi alvejado, mas sem vítimas, né, fatais. Mas o carro ficou com estilhaços, tudo, com gente machucada dentro do carro e tal. Isso em menos de 24 horas. Lembrando que nessas últimas 24 horas, a Polícia Civil, a polícia em geral, prendeu 267 pessoas. E nessas apreensões pode estar também a arma que matou o atleta do hockey, que praticava hockey da seleção brasileira, o jovem universitário que foi morto após o policial militar que passava pela mulher dele, né? Então o policial militar fez um Facebook falso, passava pela mulher dele e de uma certa maneira conseguiu, depois de 6 meses de conversa, atrair o jovem a um apartamento que ele disse ser da prima. O jovem chegou lá e foi morto, né, com um tiro na nuca. Talvez entre essas 267 apreensões esteja um miliante que está com aquela arma do policial. Olha, já estava fazendo até algumas anotações aqui. Eu acho que está um pacote de tudo que a gente falou hoje, né? Nós estamos falando de impunidade, né? O cara faz e fala, estou tranquilo porque eu arrumo um bom advogado, tal, gasto uma grana aí e estou na rua. Falta a fiscalização, que é a polícia na rua, realmente a gente sabe que falta. E falta uma coisa que a gente até meio conversou meio em off, falta a não conivência do restante da população, porque também haja polícia para controlar 200 milhões de habitantes, né? Então, por sua vez, a população se cala, né? Se cala. Por um acaso, essa moça filmou os rapazes, por um acaso, né? Porque ela poderia ter filmado também com o medo de perder o emprego, que é aí que eu falo que é a conivência, ela não colocar isso no ar, que é o que mais acontece. Mas você acha que ela foi ameaçada de perder o emprego porque ela mostrou uma situação de violência em São Vicente?
Eu não posso dizer que sim, nem que não, né? Eu não ouvi as ameaças que Mas eu ela acho que ela fez um trabalho de utilidade pública, né? Então, e que é o que também falta, porque a gente não pode contar com a polícia, com a arma da polícia, com a estrutura da polícia, com a enfim, tecnologia, a inteligência, né? Com pessoas. A gente não pode, se não tiver o judiciário funcionando também para a população e não para aquele cara que tem mais dinheiro ou que tem menos dinheiro. Então eu acho que é um pacote. A gente está num lugar, a gente está num país onde não tem fiscalização da polícia, as leis não são cumpridas e a população, entre aspas, é conivente. Quer dizer, nós estamos no meio do tiroteio, sem saber para onde ir, né, Fred? Essa é a situação do Brasil hoje. A população, eu vejo que tem um papel fundamental, que são as denúncias anônimas em relação aos crimes que ocorrem. E até lembrando que a apreensão da Polícia Federal dos 51 milhões foi fruto de uma denúncia anônima em relação à ida do Gedel ao apartamento e tal. Então foi realmente uma denúncia anônima. E em relação ao homicídio contra o estudante, é lamentável, porque temos aí um misto que realmente é a criminalidade, a solta, a pessoa se fazendo, né, se passando por outra, instigando a prática do crime e, infelizmente, treinado pela Polícia Militar. Então, por qualquer ótica que a gente olhe esse crime, e parabenizo também as polícias pela rápida solução do caso também, mas, infelizmente, é uma morte que abala todos nós e que fica lamentável, fica o registro lamentável aqui da população. Bom, chegando ao final do nosso programa, gostaria de mandar um abraço para a Rosane, para a Carla, para o Vitor, que mandaram postagens aqui elogiando o programa. Lembrando que nós vamos trazer aqui, daqui a uns dias, umas semanas, o Afonso, que era o zelador do triplex, que é imputado ao Lula como sendo dono, né? Então ele vai falar se viu o Lula lá, se viu Dona Marisa, se conversou com ele. Ele deve vir junto com o seu advogado Marcelo Cruz, ele que falou com o Moro, e o Moro fez as perguntas para ele, se ele tinha visto Lula, como é que o Lula o tratou, como é que a Dona Marisa conversou com ele, e ele que vai relatar que teve 2 vezes com o Lula, inclusive que o elevador ia até o primeiro andar do triplex e foi colocado até o 3º a pedido de Dona Marisa, né? Então, realmente vamos trazer... 5 segundos, eu queria falar só de um comentário que ele fez dentro do programa, que ele falou que ele estava com um problema financeiro, porque ele tinha sido mandado embora, por isso ele no programa que vocês fizeram, por isso ele se candidatou. Isso é só um registro do que foi feito. E xingou os advogados de defesa. Exatamente. Bom, estamos embora, quero agradecer você que ficou com a gente, o Anderson Real, o Marcelo Coelho, fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.